Graça, paz, misericórdia a todos vós que me ouvis, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febas, e hoje eu gostaria de compartilhar convosco o meu testemunho de conversão. Aleluia! Para contextualizar esta questão da conversão, eu gostaria de ler convosco brevemente o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, a passagem clássica das Escrituras Sagradas, que nos fala sobre o novo nascimento. João, capítulo 3, versículo 3, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. Aqui o Senhor Jesus, ele de uma forma muito enfática, ele ressalta a experiência de encontro com Ele mesmo, encontro com o seu Espírito, que é algo tão impactante, tão transformador na vida da pessoa, que é comparado a um novo nascimento, a você nascer mais uma vez. Ou seja, você era alguma coisa, aquela coisa que você era morre, e você nasce mais uma vez para uma vida nova, uma vida abundante, uma vida agora fundamentada em Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, e com todos os cristãos que já passaram por essa experiência e tiveram suas vidas transformadas, e como nos diz a Escritura, aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Eu nasci em um lar católico, e um católico, filho de católicos não praticantes, não eram aqueles católicos que iam constantemente à missa, eram fervorosos e tudo, Minha família nunca foi fervorosa em termos espirituais e, consequentemente, não havia uma ênfase muito grande em nos ensinar sobre Deus, nos ensinar o caminho do Senhor, nos ensinar sobre a Bíblia Sagrada, aquilo que nós deveríamos fazer para conquistar a eternidade. Eram conceitos que foram bem ausentes na minha vida e que eu vim aprender depois que eu conhecia o Senhor de fato, Então, assim, boa parte da minha infância e do início da minha adolescência foi sobre esse contexto do catolicismo, E eu confesso, inclusive, que eu não tenho uma memória muito clara, da minha infância e início da adolescência, São algumas memórias dispersas de uma coisa ou outra ali, mas nada muito conciso, ou muito claro de como que eu vivi aqueles dias, Mas aí, quando eu fiz mais ou menos 14 anos, não me recordo exatamente agora a idade que eu tinha, o ano em que isso aconteceu, os meus pais, eles se converteram ao evangelicalismo, Então eles passaram em uma igreja evangélica, foram evangelizados por um casal do condomínio no qual nós morávamos, e aí eles passaram aí, na igreja evangélica. Eu me recordo que, não obstante nós não fôssemos praticantes, de vez em quando nós recebíamos aquelas imagens que os católicos fazem passar de casa em casa, para você ficar um tempo. Não me recordo direito como é que funcionava, já tem muitos anos isso, mas eles colocavam uma imagem de tempos em tempos na casa dos fiéis, para que os fiéis pudessem adorar e invocar aquela santa em prol, pedindo ali as suas bênçãos, como é tradição no catolicismo. E eu me lembro que os meus pais se converteram ao evangelicalismo, foram para uma igreja evangélica, e poucos dias depois, uma senhora foi levar essa santa lá em casa, porque era a nossa vez, digamos assim, de estar com aquela santa, E aí eu não queria ir para a igreja evangélica, eu queria continuar católico, não me lembro agora os motivos, mas eu queria continuar na igreja católica. E aí eu recebi a santa, minha mãe não estava em casa, eu estava dormindo, naquele momento. Eu sei que eu recebi a santa, coloquei ela lá na nossa sala, e deixei ela lá, num ato de meio que de contraposição, à posição nova dos meus pais, e de reverência, ao catolicismo, E aí minha mãe acordou, viu a imagem, e ficou muito chateado comigo, e me forçou, a fazer a devolução daquela imagem à pessoa que me havia entregue, Então eu precisei fazer todo o percurso que aquela pessoa fez para levar de volta a santa, Então houve essa situação. Mas aí os meus pais, eles entraram na religião evangélica, e naturalmente eu, como ainda era menor de idade, eu passei aí também, não obstante eu não quisesse.
né? E eu estando lá, né, naturalmente eu passei a fazer parte, né, daquela comunidade, daquela cultura, daquele modo e estilo de vida, né? E eu estando lá eu passei a fazer parte das programações dos jovens, da comunidade, do convívio dos jovens. Eu fui discipulado, inclusive fui batizado, né? Salvo engano, eu já cheguei até a ministrar uma ou outra aula de escola dominical durante este período, né? Que foi ali, né, dessa parte da minha vida, né, de 14, talvez até próximo dos 19 anos, né? Então eu já cheguei a fazer várias coisas na igreja e participar, né, bastante da comunidade, né, e das programações que havia na igreja, na qual nós íamos com frequências, não em todas, né, mas nós íamos com frequência ali para a igreja. Só que não obstante, né, eu tivesse sido discipulado e batizado também, né, na igreja evangélica, eu continuava a mesma pessoa que eu era quando eu estava no catolicismo, quando eu nasci. Eu não havia passado por essa experiência de um novo nascimento e por um encontro real, transformador, vívido, claro e patente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu estava na igreja, né? Só que quando eu estava no mundo, quando eu estava com os meus amigos, quando eu estava na escola, né, eu era a mesma pessoa. Eu continuava desejando e tendo os anseios deste mundo, eu continuava vazio, eu continuava fraco espiritualmente, na verdade, mais do que isso, continuava morto, né, espiritualmente, e não tinha nenhuma vida e nenhum contato com Deus que fosse de fato genuíno, né, independente de eu estar na igreja. Eu passei um bom tempo assim, né, continuei imerso nos meus pecados, imerso nas minhas maldades, né? E eu me recordo de algumas experiências marcantes que tive, né, durante esta época de estar na igreja, ser batizado, né, mas ao mesmo tempo concomitantemente, né, viver e levar uma vida mundana, porque eu não conhecia a Cristo de verdade, né, e sei que na época havia vários outros assim como eu, né, e sei que existem hoje vários outros que são assim também e acabam por se desvirtuar por fim do Evangelho, justamente porque não tiveram essa experiência genuína com Cristo. Eu tive algumas experiências naquela época, né? Por exemplo, eu lembro que eu acordei numa madrugada e fiquei sem sono, não consegui dormir mais uma vez. E aí, eu não sei exatamente por qual motivo, mas eu peguei, né, a Bíblia Sagrada, né, e eu abri no livro de Isaías, né, talvez por acaso, abri na passagem, né, que... abri a Bíblia simplesmente e comecei a ler a passagem que se me apresentava, né? E as escrituras se abriram para mim lá no livro de Isaías, né? Não me lembro agora o capítulo, né? Na verdade não me lembro de nada que eu li naquela noite. E eu lembro que eu li, né, por um bom tempo, né? A impressão que eu tive e que tenho hoje é que eu li por um bom tempo mesmo, talvez até horas a fio, as escrituras sagradas naquele momento, naquela madrugada. Só que, né, aconteceu algo de estranho, talvez até sobrenaturalmente maligno, porque na medida que eu lia, né, as escrituras sagradas, né, eu não entendia absolutamente nada do que eu estava lendo. Eu sabia que os meus olhos, né, estavam percorrendo aquelas palavras, né, mas ao mesmo tempo é como que se eu as visse embaçadas, né, como que se, né, tudo que eu estivesse lendo estivesse embaçado e ao mesmo tempo eu estivesse conseguindo ler, né? É como se houvesse uma venda nos meus olhos, um impedimento espiritual que me impedisse de absorver, né, aquelas palavras, né? Então eu passei horas ali a fio lendo as escrituras sagradas, mas não tive proveito, né, em nível de entendimento nenhum, né, como se houvesse realmente, né, algum demônio, algum poder das trevas ali me barrando, né, naquele aspecto, né. Outra experiência também que eu tive nessa época, né, eu tive uma visão, né, ou foi um sonho, eu acredito que tenha sido uma visão, como já tem muito tempo, difícil dizer ao certo, né, mas eu lembro que eu estava, né, na minha cama, eu dormia numa triliche, né, e eu me lembro como que eu levantasse, né, em espírito ali naquela hora, né, e eu via o meu lençol, era um lençol escuro, roxo escuro, né, com o qual eu me deitava, né, e era como se houvessem várias patas de galinha em cima daquele lençol, né, e não sei se se referia a alguma maldição, né, que haviam feito, alguma coisa, né, algum poder das trevas sobre a minha vida, mas foi uma experiência, né, que até hoje eu me recordo, né, mas houveram algumas coisas também que foram positivas, né, não obstante, né, eu ainda não estava servindo a Deus. Eu estava nesta mesma igreja na qual os meus pais, né, eles passaram a frequentar, né, e houve uma conferência de missões, né, naquela igreja.
E eu me lembro que durante a conferência de missões, enquanto um missionário de fato estava propagando a palavra do Senhor e sobre o seu dia a dia, sobre aquilo que ele fazia, né, no campo missionário, né, eu tive uma sensação muito forte, patente e clara da parte de Deus, por meio da qual ele me disse, né, que aquele era o chamado e aquele era o propósito dele na minha vida e que era o que ele queria realizar na minha vida. E ao mesmo tempo em que eu ouvia, entendia aquilo quase que de uma forma sobrenatural, né, eu não cheguei a ouvir a voz dele, mas era como se um entendimento viesse à minha mente, né, quase como que um upload, né, digamos assim, né. Eu também sentia quase como se meu espírito saísse do meu corpo para que eu ficasse longe daquele lugar, né? Então, né, talvez ali mais uma tentativa, né, das trevas para tentar me impedir de converter, de encontrar a Cristo verdadeiramente, né, e me manter afastado dos caminhos do Senhor. Outra experiência também que eu tive foi que justamente o casal, né, que levou os meus pais para a igreja, né, a senhora, né, deste casal, né, eu fui à casa dela com a minha mãe em determinado dia, né, e aí ela disse para minha mãe, né, que havia uma unção, né, da parte de Deus sobre a minha vida, né, que eu havia sido ungido por Deus, né, não obstante eu ainda não tivesse me convertido, não tinha nascido de novo, né, e não tinha interesse genuíno nas coisas do Senhor ainda, né, e ela fez essa profecia anunciando que Deus, né, ele já havia me ungido e já havia, né, ali, um propósito da parte dele sobre a minha existência, né. E aí, meus irmãos, passaram-se alguns anos, né, e a situação continuou mesmo. Eu era discipulado, batizado, estava na igreja, né, mas o meu coração estava no mundo, perdido, morto, deprimido e vazio, né. E aí, né, quando eu fiz mais ou menos 19 anos, né, eu confesso que eu não me recordo exatamente o motivo, né, talvez tenha sido um encadeamento de motivos, né. Eu lembro que, né, o pecado ele começava a me incomodar, por mais eu não tinha força, não tinha o Espírito Santo em mim mesmo, né, mas eu lembro que algumas coisas que eu fazia estavam me incomodando, eu sabia que não podia continuar daquela forma. Sei que progressivamente o pecado foi me incomodando, até que chegou a um determinado ponto que eu decidi que eu precisava conhecer a Deus, e isso eu tinha aproximadamente ali 19 anos, né, que eu não podia continuar vivendo uma vida maligna e perversa. E aí eu lembro que eu tomei uma atitude contundente com relação a isso, que foi justamente, né, uma das coisas que mais me afastava da presença de Deus, o que eu via que era realmente maligno, que eram as minhas amizades, né? As minhas amizades, né, me levavam para todo tipo de perversão maligna, né, e coisas que concomitantemente ou consecutivamente iriam me afastar cada vez mais de Deus, eu iria progredir na maldade. E aí eu tomei a decisão, né, de me voltar para os meus amigos. Eu lembro que eu cheguei no meu melhor amigo naquela época e disse: olha, fulano, né, eu tomei a decisão, né, de que eu preciso conhecer a Deus, e eu vejo e entendo que, né, se eu continuar com as minhas amizades de hoje, se eu continuar perto, né, de vocês, eu não vou conseguir, porque estas coisas têm me afastado da presença do Altíssimo, né? Então eu não posso mais ser o seu amigo, eu não posso mais continuar andando com você, fazendo as mesmas coisas que você faz, para que eu possa tentar encontrar ao Criador efetivamente. E ali eu me distanciei daquele que era meu melhor amigo, né, que nós andávamos muito juntos, fazíamos muitas coisas juntas, né, e eu tomei aquela decisão que não foi uma decisão fácil, né, mas que foi extremamente necessária, né, na época, para que eu pudesse me aproximar do Senhor. E Deus, né, ele talvez ali meio que ratificando aquele desejo do meu coração, né, de me afastar daquelas amizades malignas, talvez sabendo até que eu não iria conseguir se eu continuasse no lugar onde eu estava, no condomínio no qual eu morava, né. Passado pouco tempo depois que eu tomei essa decisão, né, o meu pai comprou uma chácara, né, em outro local, né, mais ou menos uns 12, 13 quilômetros distantes, né, deste no qual nós morávamos, e uma região, né, de chácara, uma região rural, né, e isolada, né. E aí nós nos mudamos para lá. A casa ainda não tinha telhado, ainda estava na laje, né, ainda estava básica, né, e fiquei ainda mais distante, né, daqueles meus velhos amigos, né, e mais propenso, né, a não ter influências malignas na minha vida, né. E ali eu passei a trabalhar na roça, né, de uma forma contínua com meu pai,
né, ajudando ele a cultivar, né, aquela chácara para nós termos talvez uma fonte de renda ou conseguirmos colher alguma coisa ali para o nosso dia a dia, né? E aí a gente trabalhava boa parte do dia, né, estudava pela manhã, né, na faculdade, trabalhava, né, pela parte da tarde, né, e o cansaço, né, o trabalho da roça que ele já trabalhou era relativamente grande. E aí, né, eu nesse afinco, né, de estar procurando a Deus, de encontrar a Deus verdadeiramente, eu reparei, né, e naturalmente eu sabia, né, que a casa não tinha laje ainda, né? Passado algum tempo ela haveria de ter, né, porque meu pai já estava se programando para isso, né, mas naquele momento não tinha. Né, e aí, depois que eu fazia tudo que eu precisava fazer pela manhã e pela tarde, né, quando dava ali umas 7 horas da noite, quando anoitecia, né, eu pegava e subia, né, eu subia degrau de uma escada que tinha entre a casa, entre o chão e a laje, né, e subia lá para cima e passei a orar aquele Deus que eu tanto ouvia falar na igreja, né, que eu sabia que existia, né, que já estava me dando essa conscientização do pecado e uma necessidade de mudança, né, só que eu não conhecia ele ainda. Então eu passei a subir, né, para aquela laje e passei a orar a Deus, né, eu ficava andando, né, dando voltas ali na laje da minha casa, somente eu e Deus, olhando as estrelas lá, como era um ambiente bem aberto, né, olhava as estrelas, olhava os cometas, tinha uma serra ali mais ao longe, no qual tinham muitos trovões, né, e eu ficava bem admirado de ficar olhando toda aquela paisagem, né, e ao mesmo tempo ficava ali orando a Deus, buscando a Ele, para ver se Ele se revelava a mim. E eu não sei ao certo quanto tempo se passou, né, que eu fiquei fazendo isso, né, subindo na laje da minha casa, né, e orando ao Criador e procurando Ele, né, ali em cima, somente eu e Ele. Não havia pastor, não havia igreja, não havia irmãos orando por mim, não havia nada disso, pelo menos não ali presencialmente, né, então não havia nada disso, né, e eu fiquei vários dias orando. Eu acredito, né, que do dia que eu comecei, né, se passaram 7 dias, não tenho certeza, né, foi mais ou menos isso, né, se passaram 7 dias eu orando a Deus ali consecutivamente todos os dias, né, e no 7º dia, né, como, né, aquela passagem lá de Pentecostes, né, o livro de Atos, capítulo número 2, né, e estavam ali reunidos no templo quando de repente, né, veio um vento tempestuoso, né, e eu estava ali, né, orando a Deus, né, quando de repente, né, Ele se manifestou e se revelou a mim. Era mais uma oração normal, era mais uma oração normal, mais um dia qualquer de oração, digamos assim, no qual estava procurando a Deus, né, quando de repente Ele vem até mim. Meu coração era vazio, vago, havia um buraco dentro do meu peito, eu não conhecia o Criador, eu não sabia, né, o que era viver de fato, como a maioria dos homens deste mundo não sabem, né, quando Ele de repente vem até mim, né, e aquele vazio é preenchido no meu peito, o fardo que havia sobre as minhas costas e que me pesava, né, foi repentinamente arrancado de sobre os meus ombros, e hoje eu me entendo, né, que ali, né, foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que me remiu dos meus pecados e das minhas maldades, e eu obtive vida e vida verdadeira. E aí eu lembro que, além da paz, além do alívio, né, do fardo do pecado ter saído de dentro de mim, né, eu senti uma alegria transcendental, uma paz que excede a todo entendimento, a tal ponto que eu, né, comecei a pular de alegria ali, né, e eu pulei de alegria não só naquele momento, né, mas depois que eu continuei orando ali nos dias seguintes, né, eu continuei pulando de alegria, tanto que minha mãe uma vez chegou para mim e perguntou o que eu ficava fazendo lá em cima, né, que eu fazia tanto barulho, né. Mas acabava que eu ficava pulando de alegria porque eu havia conhecido o Criador da minha alma, eu havia conhecido o Criador de todas as coisas que existem, né, e afim havia tomado conhecimento dele. Não era mais um Deus que eu simplesmente ouvia falar, né, mas era um Deus agora com o qual eu tinha um relacionamento pessoal e ele havia me visitado, né. Foi a experiência mais impactante da minha vida, mais transformadora, mudou a minha vida, né, de uma hora para outra, né. Eu era um homem, eu era um jovem, né, e eu deixei de ser aquele jovem e me tornei uma pessoa completamente diferente, né, e a experiência, né, todo aquele que já passou pela experiência do Novo Nascimento, eu sei que existem diferentes formas de passar por isso, né, nem todo mundo é dessa forma, às vezes é mais progressivo, né, mas a experiência que eu tive ali na laje da minha casa foi extremamente impactante, né, e o nível de diferença que eu tive, né, de como eu estava, né, há alguns segundos atrás para como eu fiquei, né, como
ele preencheu a minha alma, me satisfez de alegria, de paz, de gozo, né, de uma vida transcendental, uma vida verdadeira, né, é uma experiência que, né, só quem passa consegue descrever o que é, né, então foi algo verdadeiramente impactante. Né, e eu continuei fazendo aquilo, né, mas quando eu passei por aquela experiência a primeira vez e depois que eu terminei de fazer aquela oração, né, que não dava vontade de parar naturalmente, eu peguei e desci, né, as escadas, né, para ir para o chão e naturalmente entrar em casa. E eu me lembro que enquanto eu descia aquelas escadas, né, era como se um tempo muito grande se passasse enquanto eu descesse aquelas escadas, mas enquanto eu descia as escadas era como se eu olhasse para dentro de mim mesmo. E na medida que eu descia cada degrau, eu olhava para dentro de mim mesmo e eu via, eu não me reconhecia mais. Eu via que os meus pensamentos estavam diferentes, as minhas condutas havia que estavam diferentes, os meus anseios, as coisas que eu ansiava e desejava fazer a partir daquele momento eram completamente diferentes do que todos os outros dias para trás, porque agora eu era uma morada, eu era o templo do Deus Todo-Poderoso e Ele estava habitando em mim, o Espírito de Cristo estava habitando em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a minha vida presente na carne vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora, a partir daquela hora, Cristo está vivendo em mim. Não foi tudo mil maravilhas a partir daquele momento, mas Ele está vivendo em mim, e isso sempre me haverá de ser suficiente, né? Cristo morando em nós. A gente pode não ter uma sandália para pôr nos pés, pode passar extrema dificuldade financeira, sermos perseguidos, mas se Cristo estiver vivo em nós, essa será a verdadeira satisfação das nossas almas, em nome de Jesus. Então eu consegui olhar para dentro de mim e ver que havia acontecido algo diferente, impactante, que não foi simplesmente um encontro, um emocionalismo que eu tive ali em cima, mas foi uma transformação real no meu caráter, na minha vida, e aconteceu justamente isso que está descrito aqui, um novo nascimento. Aquilo que eu era morreu, o velho homem morreu, né, e agora eu nasci de novo para uma vida nova, na qual já não era mais eu a viver, mas era Cristo vivendo dentro de mim. E eu me lembro que quando eu entrei dentro de casa, né, eu já menosprezava, os meus irmãos estavam ali assistindo filmes do mundo, aquela coisa toda, né, e eu menosprezava aquilo, eu detestava aquilo, eu não conseguia aceitar mais, né, eu sentar no sofá e continuar assistindo aqueles filmes malignos, filmes de terror, filmes de violência, né, às vezes até voltados para a sexualidade, né, então eu não conseguia mais conviver com aquelas coisas de forma natural, né, porque Cristo estava em mim e agora eu tinha os sentimentos, os pensamentos, né, as convicções dele dentro de mim, porque, como diz Romanos capítulo 8, o Espírito de Cristo se une ao nosso Espírito para testificar que somos filhos de Deus, e por meio desse Espírito nós clamamos, Abba, Pai. E por meio desta minha experiência de novo nascimento, desta minha experiência de conversão, a minha vida mudou completamente, o meu agir mudou completamente e eu me tornei um novo jovem, um novo homem para uma vida nova em Cristo, uma vida de dificuldade, de luta, uma vida de contradições por parte dos demais, de perseguição, uma vida de não compreensão pelo próximo, principalmente da família muitas vezes, né, mas uma vida que, né, agora fazia sentido, né, e eu prefiro viver essa vida, né, que me faça sentido, por meio do qual eu sinto aquele que é o dono da vida dentro de mim, né, do que uma vida que faça sentido aos olhos dos outros, né, mas não tenha verdadeiro sentido. Afinal, de que nos adianta conquistar o mundo inteiro, né, mas Deus vir hoje ainda pedir a nossa alma, né, e nós estarmos em dívida com Ele, porque não nascemos de novo e não temos vivido uma vida adequada diante do nosso Senhor. Essa é a minha experiência de novo nascimento, foi em oração. Glória a Deus por isso. Que Deus possa te abençoar e te edificar por meio desse testemunho, em nome de Jesus Cristo. Se você não nasceu de novo ainda, que Deus te conceda esta graça, essa experiência que não tem como ser mensurada ou explicada suficientemente com palavras. E se você já nasceu, que Deus te fortifique em nome de Jesus, que Deus te mantenha firme na sua presença e que o zelo e o primeiro amor jamais esfriem sobre ti, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E até um próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.